Para fazer o viés, vou usar um suplex com mais de 5 centímetros, mas o bom é assim, de 4 a 5, para colocar no degote, na frente e nas costas do top nadador. Um ombro precisa estar fechado para nós conseguir colocar. Na máquina doméstica, vou marcar a segunda linha com uma fita crepe, onde vai demarcar meio centímetro, onde nós vamos ter a marcação para puxar o viés. Na minha máquina, vou utilizar o ponto reto A, um ponto grande, que é 4 ou 5, para uma costura de alinhavo. Vou utilizar o suplex, deixar a parte do direito para cima e a parte do viés, que é um suplex rosa, também com o direito para baixo. Um vai ficar com o direito para cima e outro para baixo, direito com direito. Deixar sobrar um pouquinho no início do suplex do viés. Primeira costura do viés é uma costura de alinhavo. Vamos colocar posicionada na segunda linha da máquina, onde já marcamos com a fita crepe, e fazer uma costura de alinhavo. Para a marcação do meio centímetro, vou usar sabonete, que é o melhor giz para marcar tecido. Ele não mancha e facilita na hora da marcação. Vamos marcar na primeira linha o viés, na segunda a blusa ou o top, o que é a peça que a gente vai fazendo. No ponto reto, vamos fazer a costura de alinhavo, mantendo sempre os dois tecidos reto na linha que marcamos na fita crepe, marcando com o sabonete na linha do viés e do top em todo o comprimento do degote. E também podemos fazer esse mesmo viés nas cavas, que será feito nesse top. Essa marcação com o giz, com o sabonete, permite com que a gente faça todo o comprimento do viés sem esticar muito ou pouco, mantendo sempre uniforme essa medida que vamos estar esticando, somente meio centímetro. Não, se fizer mais que meio centímetro, vai acabar ficando muito franzido o teu viés. Repetir esse procedimento em todo o comprimento do viés. Um lembrete bem importante, que quando a gente marcar, não podemos esquecer de manter agora, ó, juntos os dois tecidos e um em cima do outro. Quanto mais reto essa costura de alinhavo, mais bonito o teu viés vai ficar. Finalizada a costura de alinhavo, podemos cortar sempre deixando sobrar um pouquinho do tecido. Segundo passo do viés, vamos usar agulha dupla. Precisamos de 2 linhas retas, colocar ela na máquina juntas, enfiar juntas, observando que a agulha dupla, uma entra naquele ganchinho e a outra não, para não ter problema de se enliar e quebrar a tua agulha. Para trabalhar com agulha dupla, utilizar o ponto reto, na minha máquina é o A, e um ponto 4,5 ou 5, dependendo da sua máquina.
agulha dupla, vamos rebater o viés. Essa costura de alinhavo, ela é a demarcação da largura do que vai ficar agora o nosso viés. Vamos passar esse tecido para o lado do avesso, cobrindo ele, criando a largura do viés. Posicionamos o viés na máquina, que fique mais pro lado de dentro do viés, a agulha dupla. Lembrando que o viés ele tem que cobrir essa costura de alinhavo, não pode sobrar o tecido do top ou da blusa para fora. Ele tem que ficar fechando essa costura, essa sobra que a gente deixou dentro, tem que deixar dentro, né? Para ele ficar ali, ó, bem firme e sempre na mesma largura. Vamos arrematar no início e no fim e manter sempre retinho, sempre esticado na frente e ajudando a máquina a manter um ponto uniforme, tu vai esticar atrás também. Lembrando que nessa parte aqui, ó, cobriu e ele precisa manter cheio esse viés, ele não pode ficar vazio, né? Dobrado sem ter o tecido, que foi a primeira costura que a gente fez. Ó, como está ficando a nossa costura com agulha dupla. Seguimos rebatendo o viés até o final, sempre mantendo ele por cima da nossa costura de auxílio, de alinhavo, né, que é a primeira costura. Mantendo sempre a mesma largura, tentando não fazer um mais largo que o outro, ou a costura acabar saindo de cima do viés. Sempre tem que manter em cima do tecido do viés e costurar sempre pelo lado direito. Pronto o nosso viés, podemos esticar e não tem problema de arrebentar. Agora, vamos retirar essa rebarba, essa sobra de tecido que fica, tanto na ponta como esse que fica em volta. É melhor que sobre esse tecido para nós cortar, do que a gente faça ele com 3 centímetros e falte. Então, eu sempre indico fazer de 5 a 6 centímetros para não ter problema de faltar. Retirada toda a sobra, vamos tirar a costura de alinhavo, aquela primeira costura que a gente fez, que é uma costura reta. Como eu fiz num ponto bem grande, por isso que eu indico fazer um ponto mais aberto, o número 4, um ponto não muito miúdo, fica fácil de retirar. Pessoalmente, quando tu fizer, tu vai ver que fica mais profissional, o acabamento fica mais bonito sem essa costura de alinhavo. Então, se fizer de uma outra cor, não tem problema, porque fica fácil de tirar. Ele fica igual o industrial, ele fica com essa abertura, ele aparenta que tu colocou em uma costura só. Isso somente na galoneira com o aparelho para colocação do viés que tu vai obter. Agora, com agulha simples, uma só, uma linha, vamos fazer um arremate para fechamento do nosso viés. Uma costura reta. Primeiro, mesmo tendo o overlock industrial ou fazendo o fechamento do outro ombro no overlock caseiro, eu indico fazer essa costura. Junta os dois tecidos do viés, os dois viés, um de cada lado,
segura bem firme e crava a agulha no meio do viés, onde vai deixar eles firmes e não vão sair um de cima do outro, fazendo com que não desencontre, né, os viés na ponta. Tu vai fazer uma costura reta vindo do meio para frente e voltando, arrematando, né, voltando de ré para firmar este viés. Depois é só fazer um overlock para fechar, ou overlock caseiro ou overlock industrial. Após o fechamento do viés, sobra essa pontinha que a gente já fez o overlock, fechando, né, o restante do ombro. Vamos fazer um travete. Sempre deixar para o lado das costas essa costura de arremate. Utilizamos o ponto zig no 0,5, que é entre o 0 e o 1, com a agulha cravada no início, na ponta do viés, a gente vai fazer esse arremate. E após, a gente retira, corta e faz o próximo arremate na costura dupla, né? Na primeira costura, na outra ponta do viés. Após o viés concluído, aqui está o acabamento pelo direito e pelo avesso, todo feito na máquina simples doméstica. Gostou? Curte e compartilha este vídeo com as amigas que costuram e precisam aprender esta técnica assim como você.